Fala investidor, fala investidora, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Quem fala é o André, criador do canal e agora então investidor qualificado. E eu venho passar para vocês aqui uma carteira de fundos imobiliários que você consegue montar com menos de R$50. Sim, isso mesmo. Você consegue diversificar seus investimentos com menos de R$50 e eu vou provar para você nesse vídeo que é sim possível você montar uma carteira bem diversificada com pouco dinheiro e começar a colher os seus rendimentos com pouco valor. Então, se você quer saber quais fundos eu elegi para montar aqui uma carteira bastante diversificada e bastante protegida, fica comigo para logo após o vídeo. Então, vamos pro vídeo. Bem, antes da gente começar, eu quero apenas rememorar algumas coisas que foram importantes para o setor de fundos imobiliários. Se você se recordar, um pouco lá, talvez em 2019, 2020, havia alguns fundos ainda na base 1000. Ainda tem alguns que são nessa base, mas uma grande parte deles acabou se popularizando quando eles fizeram essa troca da base 1000 para a base 100, o que fez com que muitos investidores se interessassem por um estilo de investimento que são imóveis com um valor nominal de cada uma das cotas menor, um pouco mais acessível para aquela pessoa que tem 100, 200, 300 reais por investir por mês. E isso fez com que o investimento se popularizasse. Imaginando talvez que a redução da base poderia atrair mais pessoas, alguns fundos lançaram na base 10. Isso fez com que muitos investidores se interessassem nesse tipo de fundo. Tanto é que o principal e mais populoso fundo imobiliário que nós temos é o MXRF11. Por quê? Porque ele talvez não tenha sido o precursor, mas ele foi o mais difundido fundo imobiliário na base 10 e com alto rendimento. Não só isso, com uma estratégia também boa e com a XP por detrás, uma casa que muitas das pessoas consideram ser uma das melhores, não só em investimentos, mas também na própria gestão do nosso dinheiro. E exatamente por isso que com a popularização de fundos base 10, o MXRF ele se destacou. É um dos fundos que talvez alcance mais de 1 milhão de investidores e desponte de quase todos os outros que nós temos. Vendo que esse movimento é muito interessante para atrair cotistas para dentro dos fundos, muitos dos que nós já temos, eles estão fazendo os desdobramentos de cotas. Ou seja, se você tinha um fundo na base 10, ele fala o seguinte, olha, para cada cota que você tiver na base 100, eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar 10 cotas, cada uma delas valendo R$100. No final das contas, você não perdeu dinheiro, porque você trocou uma cota de 100 por 10 de R$10, que é a mesma coisa do que R$100. Fato é que, por ser o que eles chamam carinhosamente de fundo de troco, você acaba conseguindo colocar um certo dinheirinho lá e, de uma certa maneira, acaba sendo interessante, porque imagina só que você comprou ali essas ações e sobraram R$50, só que você não quer colocar mais nenhuma ação e você também acha que é desinteressante um determinado movimento. O que você faz? Você pega o fundo de troco, coloca lá 50, 100 reais. E além disso, você consegue fazer com que os juros compostos atuem de forma mais fácil para você. Por quê? Para que você tenha uma cota na base 100 e você consiga obter R$100 de rendimento, você precisaria talvez investir muito dinheiro e de vez em quando isso não atrai tantas pessoas. Agora, quando você tem um fundo na base 10, você consegue fazer com que esses juros compostos eles atuem mais rapidamente, porque com R$1.000 você já consegue receber ali os seus 10, 20 reais por mês a depender do fundo. Então, com base nisso, você consegue trazer uma certa rentabilidade interessante para dentro da sua carteira e ver que os juros compostos e ver que o investimento em bolsa de valores pode sim ser muito interessante. Mas, sem mais delongas, eu vou trazer você para a carteira que eu elegi ser dentro dos fundos base 10, uma ótima carteira para você estudar, para você ter como o ponto de partida dos setores que nós temos dentro desse tipo de investimento. O primeiro fundo que eu trouxe aqui para vocês é o VIUR, o 20 Imóveis Urbanos. Basicamente, a questão de renda urbana ela é muito interessante porque você consegue investir em diversos segmentos. Você pode investir em escolas, hospitais, faculdades. Você pode investir também em, por exemplo, aquelas big box, que são os supermercados, basicamente assim dizendo, algumas lojas de rua, e alguns mesmos já estão até indo para a questão de restaurantes. Muito interessante cada uma dessas teses. Por que eu achei interessante esse fundo? Por mais que ele, na minha visão, não seja o melhor de todos, mas dentro de base 10, eu particularmente achei que é o mais interessante. Por quê? Olha só, ele tem aqui no portfólio a Anima, a Cogna, a Facamp, a Lebesgue, ou Lebescuit, não sei exatamente como é que fala,
e Americanas. Bem, esse daqui é o portfólio. Você vai poder perceber que muito dele, o contrato é atípico, ou seja, significa que ele tem um prazo maior do que 5 anos, pelo menos. Normalmente esses contratos eles são na base 10. E eu acho interessante você perceber que você tem uma segmentação muito interessante. Aqui no relatório, se eu não me engano, eles colocam aqui algumas fotos para você poder perceber. Olha só, o laboratório na Vila Olímpia, você tem aqui o Grand Center no Maranhão, você tem outros aqui em cima, a Facamp, ele vai mostrando cada um deles. Eu acho um fundo bastante interessante, tem uma tese legal, e claro, é importante você perceber que os imóveis, eles são em regiões que de vez em quando são mais adensadas populacionalmente, e isso faz com que haja mais atratividade das pessoas consumirem nesses lugares, chegarem a esses lugares, e isso faz com que o fundo tenha uma certa resiliência, por isso que foi um dos que eu elegi aqui. Outro que eu gosto muito e que fez um desdobramento recente é o CPTS. Você vai perceber que ele estava sendo negociado ali na casa dos seus R$ 85. O que aconteceu? Ele desdobrou e foi para a casa dos seus R$ 8,62. Basicamente você não perdeu nada, porque você tinha ali uma cota que valia 80, agora você tem 10 cotas que valem R$ 8. Basicamente foi essa mudança. Esse daqui, que é o CPTS, o Capitânia Securities, basicamente é um fundo de CRIs, mas ele tem dentro dele mesmo algumas outras teses, como também investimentos em outros fundos imobiliários. Mas o que eu achei interessante? Eu achei interessante notar aqui para vocês que ele tem um patrimônio muito grande, na casa aqui de 2,8 bilhões de reais. Se você aceitar comprar esse fundo, você vai levar consigo uma taxa líquida de IPCA mais 6,7, ou seja, a taxa média da carteira que eles colocam aqui pra gente é de mais ou menos IPCA mais 6,7. Só para que você tenha um parâmetro, nós temos, vamos dizer assim, a nossa taxa longa, ou o nosso indexador longo IPCA, como título da dívida pública, IPCA mais 5,8, IPCA mais 6, IPCA mais 5,5, é mais ou menos essa faixa que roda. Muitos gestores dizem, inclusive, que é muito difícil você bater uma taxa de IPCA mais 6. E esse fundo está te entregando, na cotação atual, alguma coisa aqui na casa de 6,76. Aqui embaixo, eles têm até uma tabela de sensibilidade que é bastante interessante, que eles mostram se você comprou o fundo num determinado valor, quanto que você teria de IPCA líquido aqui na sua conta. É muito interessante essa conta aqui para vocês fazerem depois, para ver realmente quanto que você vai estar levando para casa. Outro fundo imobiliário que eu decidi trazer aqui para vocês é o XPSF11. Ele é um fundo de fundos. O que faz um fundo de fundos? Basicamente, nós temos aqui um gestor que ele tem o mandato para comprar outros fundos imobiliários. Ele pode montar para você uma carteira de fundos imobiliários, mas não é que ele vai montar individualmente, ele vai montar de acordo com o mandato que ele tiver e com as oportunidades que ele enxergar no mercado. Exatamente por isso, de você ter um gestor profissional tomando algumas decisões para você, eu realmente acho muito interessante fundos imobiliários que são chamados FOFs. Por quê? Você vai ter um gestor profissional olhando o mercado e, além disso, você tem uma diversificação interna muito boa. Falando nessa diversificação, olha só o quão interessante é o portfólio desse fundo. Você vai poder perceber quanto que ele tem em FII, quanto que ele tem em CRI, quanto que ele tem em caixa. Não só isso, você vai poder perceber também que a classe de fundos que ele está investindo. Você vai poder perceber aqui que 32% está em CRIs, 16% em escritório, 16% em logística e alguns outros aqui embaixo. Se você quiser saber um pouco da carteira individualmente, você pode ver aqui embaixo o nome de cada um dos fundos que ele tem primordialmente. Então, CPTS, que é um que eu trouxe para vocês, Tigar, que é um fundo de desenvolvimento, RBRL, que é um fundo de logística. Você tem outros tantos aqui, fundos imobiliários, que são muito interessantes de você ter, pelo menos, a noção de que eles fazem parte da carteira do fundo de fundos que você então investe. E o próximo fundo imobiliário que eu vou trazer para vocês é o Guardian Logística, ou seja, o próprio nome já diz, o GALG 11 ele é um fundo que ele tem como parâmetro alguns fundos imobiliários, alguns galpões logísticos. Não só isso, é interessante que esse fundo ele tem uma tese muito interessante aqui por detrás. Se você for pegar aqui o comentário do gestor e tudo mais, ele coloca o dividendo, mas é muito legal você perceber os imóveis. Eu vou fazer isso exatamente com vocês para que a gente consiga enxergar todo aqui o relatório gerencial e você consiga tomar uma decisão bastante baseada. Olha só, ele tem 5 imóveis, ele tem 0 de vacância física e 0 de vacância financeira. Muito interessante. 100% deles são contratos atípicos, ou seja, contratos que vão vencer em daqui pelo menos 5 anos. Nesse caso, ele coloca aqui que são praticamente 9 anos e todos eles reajustados por IPCA, ou seja, significa que esses 5 galpões que nós temos, eles basicamente estão atrelados a 9 anos e todos eles corrigidos a IPCA mais alguma coisinha, mais alguma taxa que é posta aqui. Você
vai poder perceber aqui onde que ele tem. Ele tem algum galpão aqui em Souza Cruz, Salvador, Pernambuco e galpões também locados para essa Air Liquide. Que elas estão aqui, se eu não me engano, no Rio Grande do Sul, bastante interessante também. Indo aqui um pouco mais para o portfólio, você vai poder perceber, olha só, a taxa de indexação, ó, IPCA, ele coloca aqui ABL. Se você não sabe o que é ABL, significa área bruta alocável, ou significa basicamente quanto que nós temos ali do galpão, quanto que efetivamente dá para alocar. É interessante você saber que de vez em quando a ABL não é a mesma coisa do que o total do terreno, porque de vez em quando existem partes do terreno que eles não fazem parte de uma área bruta que seja realmente locável, é apenas talvez uma área de entrada, alguma coisa assim, que talvez não faça parte efetivamente da locação. É interessante saber isso. Eles colocam aqui um pouco do perfil da dívida, é interessante você saber isso, porque isso pode impactar o fundo no curto, no médio prazo. Você vai poder perceber aqui, ó, em agosto de 23 nós passamos por um momento complicado, dezembro de 24 e enfim, até dezembro de 38 nós teremos algumas dívidas que nós vamos precisar pagar. No entanto, o pior já foi e o fundo não teve um impacto tão grande, então acho bastante interessante esse fundo. Aqui você vai ter um pouco do fundo, ele mostrando aqui algumas fotos dos imóveis, eu acho bastante interessante, você depois dá uma olhada. Uma coisa que é muito interessante nessa Air Liquide é basicamente o seguinte, aqui desse outro lado da rua, você tem a indústria. Basicamente, ela precisa comprimir ar. O que ela faz? Ela produz esse ar comprimido, ela passa aqui por debaixo e desse outro lado aqui você tem uma outra parte da indústria que ela faz o seguinte, ela invasa todo esse ar aqui e vocês vão conseguir ver na foto. Então é bastante interessante porque é o seguinte, se você já tem toda uma infraestrutura montada, é muito provável que daqui 8, 10 anos, como no caso aqui, a gente consiga talvez renovar esse contrato pelas condições realmente de mercado. Então isso torna o fundo bastante defensivo e eu acho isso um diferencial competitivo desse fundo e por isso para mim muito interessante. Uma coisa interessante que eu acho que é legal você saber é que os imóveis da BRF eles são galpões refrigerados. O que acontece? Você precisa saber que existe uma diferença de um galpão normal para um galpão refrigerado, porque nele você tem toda uma questão de ar-condicionado, você tem uma questão de refrigeração, que isso faz com que o galpão seja mais caro, pelo menos o metro quadrado dele na hora de você locar é muito mais caro. E claro, na hora de você fazer a revisional do aluguel, você pode passar um pouco de um aperto ali, mas, de uma certa maneira, é um diferencial competitivo desse fundo e que eu acho muito interessante aqui de você saber. E por fim, eu vou trazer para vocês o Rura 11, que é o Itaú Asset Rura Fiagro. Basicamente, é um fundo que investe no agronegócio através dos CRAs, que são certificados de recebíveis do agronegócio. Basicamente, é uma dívida do agro. E se nós temos um agro muito forte aqui no Brasil, é realmente bastante interessante nós investirmos junto com um setor que é bastante pujante. E claro, olha só como que você pode diversificar sua carteira olhando para esse fundo. Se você for perceber, a exposição setorial deles é muito legal, porque você pode perceber que 15% está em produtor rural de grãos. Além disso, você tem açúcar e etanol, você tem revenda agrícola, você tem diversas coisas como defensivos, e você consegue perceber que há uma exposição setorial bastante diversificada, ou seja, se você tiver, por exemplo, um setor que vai dar um pouco mais de problema, uma dor de cabeça, não tiver uma garantia tão legal, você ainda assim está bem diversificado e, consequentemente, a sua renda não apanha tanto. E se um ou outro CRA apresentar um certo problema, você tem as garantias para executar, mas se ainda assim não for o suficiente, a sua renda muito provavelmente não será impactada por conta disso. Outra coisa que eu gosto é que ele é gerido aqui, como eu falei para vocês, pelo Itaú, e além disso, ele é um fundo muito grande. Tem o patrimônio dele aqui, deixa eu ver se está aqui embaixo, de vez em quando eles colocam o patrimônio líquido do fundo. Tá aqui, ó, 1,6 bi, ou seja, um fundo muito grande. A diversificação que tem nele também é realmente bastante grande, e eu acho que com uma carteira dessa, você consegue ficar extremamente bem defendido. E essa então é a carteira de investimentos que eu comentei com vocês. Eu espero que eu tenha ajudado, mostrando que existem alguns fundos base 10 que são realmente bastante interessantes para você poder investir. E claro, eu já vou fazer um convite para vocês também saberem que eu tenho o Instagram, o @método de investimento, e também a área de membros do canal. Lá, entre diversos benefícios, o que eu acho que é mais interessante é a possibilidade de você poder conversar com 1 hora comigo a respeito da sua carteira de investimentos, para que a gente consiga analisar, para que a gente consiga estabelecer algumas estratégias, algumas metas que eu acho que são valiosas para você. E claro, além disso, eu também tenho a questão das lives que eu vou trazer, analisando diversas empresas, todos os números, todos os balanços, para que a gente consiga enxergar exatamente o quanto que a empresa está boa ou não. E por isso mesmo eu convido mais uma vez para você ser membro VIP aqui do canal. Então, espero que tenha gostado. Gostando mais do conteúdo, se inscreva aqui no canal, porque eu vou trazer mais desse tipo de vídeo para você, tá bom? Muito obrigado e por hoje é isso. Tchau!